Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom início de semana, bom mês e um ano fabuloso para todos nós, desde que sigamos as leis de Deus e as leis que estejam em vigor, que estão em vigor no Estado democrático de direito, na democracia brasileira. Democracia brasileira, que tem como base a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Não se pode alterar as leis fazendo brincadeiras, ouvindo terroristas, pessoas que não estudam nem as leis de Deus, nem as leis do Estado Democrático de Direito, que não compreenderam qual é a razão de sermos filhos de Deus, de sermos todos irmãos e de trabalharmos em conjunto, em humanidade, para que todos nós sejamos respeitados nos direitos fundamentais da criatura humana, da criatura de Deus e da criatura do Estado Democrático de Direito. Vamos fazer uma reflexão no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Reflexão para fomentarmos em cada um de nós a vontade de estudar e de andar direito, segundo as leis. Vejam aqui, eu sempre estou do meu lado, o currículo do colégio cristão. Aqui você tem que ficar 30 a 40 anos estudando para ser um operário de Deus, um obreiro do nosso Pai, do nosso Criador e do nosso irmão Jesus, que todo dia está conosco, a nos chamar para caminharmos de acordo com as leis, pararmos com certas brincadeiras. Do livro Encontro de Paz, Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Reflexão, resgate e renovação. A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Nós fomos criados para nos aprimorarmos espiritualmente, moralmente, de acordo com as leis de Deus. Enquanto na escola, porque a Terra é uma escola designada por Deus e governada por Jesus Cristo, enquanto na escola somos chamados ao exercício das lições. Nós precisamos saber que lições são essas. Nós precisamos entender quais são as lições que nos cabe realizar, efetivar em nossa mente, em nosso coração, em nossos pensamentos. Ante a lei do renascimento, que é uma lei de Deus, que está muito bem explicada em toda a obra cristã, principalmente no Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o 4º livro da obra, e a Gênese, o 5º livro da obra,
que veio complementar o cristianismo verdadeiro. Ante a lei do renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Reencontrará afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente retenharão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhidos à tua convivência, dificultando-te os passos através da aversão oculta. Deus fez com que isso aqui seja uma escola e um laboratório. Por isso nós esquecemos o que fizemos com a nossa esposa, nossos filhos e vice-versa. Mas estamos tendo a oportunidade ali de sentir todas as amarguras daquele passado ruim que praticamos. E estamos tendo a oportunidade ali de nos acertarmos, de nos perdoarmos, de seguirmos as lições de Jesus, nosso mestre e orientador divino, aonde ele fala: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Se vós me amais, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espiritismo, o Espírito de verdade. A obra espírita, o Consolador prometido, para explicar tudo, acalmar os nossos corações e nos preparar para nos enquadrarmos nas leis, nos acertando com todos como irmãos de verdade. Como irmãos, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e o amor é o respeito a todos os ensinamentos das leis de Deus e das leis do Estado democrático de direito, que também são de Deus, para disciplinar a sociedade. Saberás o que seja tranquilidade por fora e angústia por dentro. Desfrutarás as amenidades do clima social que te envolve, com os mais elevados testemunhos de apreço, e respirarás muitas vezes num ambiente convulsionado de provações entre as paredes fechadas do reduto doméstico. É a explicação da dor, das expiações, das dificuldades. Quantas pessoas que têm tudo, mas que não são felizes, porque precisam acertar os erros do passado de acordo com as leis de Deus. Entenderás, porém, que somos trazidos a viver uns à frente dos outros, para aprender a amar-nos reciprocamente como filhos de Deus. Olha que beleza é a oportunidade que estamos tendo de nascer, de reencarnar e termos junto de nós, na família, no emprego, na religião, as criaturas que nós precisamos pedir perdão, nos reconciliar.
conversar, dialogar, tornarmos-nos amigos novamente. Mas agora com o direcionamento das leis de Deus, aonde ninguém deve sair das linhas limítrofes da ação de cada um. Ninguém tem liberdade total de fazer o que quer. Todos devemos só fazer o que a lei nos permite. Perceberás, pouco a pouco, segundo os princípios de causa e efeito. Outra lei de Deus que está muito bem explicada por Jesus e pela doutrina dos espíritos superiores. Perceberás a pouco e pouco, segundo os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são aquelas mesmas que ensinastes a ferir o próximo. Em outras eras, quando o clarão da verdade não te havia iluminado o discernimento, e reconhecerás nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos aqueles mesmos que adestraste na injustiça entre as sendas do passado, a fim de te auxiliarem no louvor à condenação. Ergues-te hoje sobre a estima dos corações com os quais te harmonizaste pelo dever nobremente cumprido. Entretanto, sofres o retorno das crueldades que te caracterizavam em outras épocas, por intermédio das ciladas e injúrias que te espezinham o coração. Ninguém fica sem pagar as suas dívidas. Ninguém fica sem acertar os seus erros do passado e do presente. Porque fomos criados por Deus para nos amar. E Ele nos dá o livre-arbítrio e nós, teimosamente, saímos das linhas limítrofes. Vamos ter novas encarnações, assim como os alunos reprovados, para voltar a estudar de verdade e a cumprir, nos enquadrar nas leis de Deus, cumprindo as tarefas de retificação dos nossos erros, dos nossos pensamentos e trabalhar para nos reconciliarmos com Deus, o Criador de tudo, conosco e com os nossos irmãos de caminhada. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Só estudando é que nós vamos saber como dissolver essas nuvens do mal dentro de nós, como nos retificarmos, nos corrigirmos, como nos enquadrarmos nos ensinamentos divinos. Aonde estivermos, como saberemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, submetidos inexoravelmente a todas as leis criadas por Deus. Ninguém foge de suas leis. Ninguém foge da justiça divina. Mas para isso é necessário estudar. Para isso é necessário estudar de 1 a 4 horas por dia as lições do colégio de Deus, que estão aqui, ó. É só você fotografar e começar. Faz uma mesa de estudo na sua casa e começa firme
a estudar, mesmo que demore 500 anos, comece a partir de hoje. Devagarzinho, é igual limpar o terreno. Você vai limpar, vai tirar as ervas daninhas, vai botar ali a terra boa, vai botar o adubo para poder botar a semente, saber cuidar da semente para que ela dê bons frutos. A mesma coisa somos nós, os filhos de Deus. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia a dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida. Aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém te não compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirás solução justa se não te dispuseres a amar e a abençoar. Você só vai aprender a amar se você estudar os livros seguros, se você praticar os ensinamentos. E o livro hoje, o maior tratado de reforma íntima que nós temos no planeta, que todos podem ler sem mudar de religião, todos os militares, os políticos, os funcionários públicos, as mulheres, os homens, todas as criaturas. Mas tem que estudar de 1 a 4 horas para aprender a trazer para dentro os ensinamentos e colocar esses ensinamentos primeiro em prática com você, limpando o vaso da sua alma e deixando a luz brilhar. Não tem outro caminho. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirá solução justa se não te dispuseres a amar e a abençoar. Onde estiveres, ama e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence todo o mal. O domínio do bem que vence todo o mal, se for estudado e devidamente praticado. Só você pode fazer isso. Só você. Não existe milagre. Emanuel, que lição para nós refletirmos. E para terminar, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. No capítulo 6, o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se estudarem, se colocarem em prática as leis de Deus, que nos ensinam a amar a nós, a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Por isso que o Espiritismo veio, para explicar e não deixar ninguém ficar revoltado. O Espiritismo mostra-lhe a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo
em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Vejam, precisamos aprender a estudar para aprender a amar, para implementar dentro de nós o reino do Senhor, para implementar em torno de nós o reino do Senhor, para implementar em todas as famílias, em todos os locais de trabalho, em todas as religiões que estão fazendo quase tudo errado, para implementar ali a divulgação correta das leis de Deus, para explicar que Deus criou a tudo e comanda a tudo, e que nós vamos, mesmo que demore 1000 anos, 2000 anos a mais, porque já estamos aqui há 10.000 anos na fase da inteligência, nós vamos devagarzinho aprendendo, como alunos responsáveis, que só o amor estudado, compreendido, entendido, assimilado pedagogicamente e praticado a partir daqui de dentro, é que vai fazer com que a paz comece a ser sedimentada em pilastras seguras, embasada nos ensinamentos de Deus, embasada nos ensinos da verdade. Jesus veio nos mostrar como viver em cada reencarnação, como buscar a verdade, como trazer essa verdade disciplinadamente para dentro da nossa compreensão inteligente e como vivenciá-la, praticá-la de forma segura para subirmos os degraus da perfeição. Boas reflexões. Muito obrigado pela atenção ao nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. Aqui é o local de estudos. Aqui é o centro espírita de estudos, de reflexões, de reformas profundas em nossos pensamentos, nos educando de forma correta nos ensinos de Deus. Que a paz esteja em todos os corações, sempre de acordo com os ensinos seguros. Fraternal abraço a todos os senhores, senhoras, jovens, amigos, amigas, a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.